Estamos de volta à aula 16 de MA 091 Matemática Básica. Nessa sexta e última parte da aula, veremos como resolver mais alguns exercícios relacionados a inequações quadráticas. E nosso primeiro exercício, desejamos resolver esta inequação. Para tanto, vamos escrever a equação associada, que é x² mais 4x mais 7 igual a 0. A partir dessa equação, vamos calcular o discriminante. Nesse caso, como b é 4, temos 4² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 7. Este resultado aqui é 16 menos 28, que vale menos 12. Repare, então, que o discriminante é negativo. Então, a equação não tem raízes reais. E se a equação não tem raízes reais, aquele polinômio do lado esquerdo da inequação é sempre positivo ou sempre negativo? Vou escrever isso. Isso significa que, para qualquer valor de x, o polinômio é positivo, ou então que, para qualquer valor de x, o polinômio é negativo. Para descobrir qual desses dois casos acontece, vamos escolher um valor qualquer de x e substituir esse valor no polinômio. Escolhendo, por exemplo, x igual a 0, temos 0² mais 4 vezes 0 mais 7. Obviamente, essa conta fornece 7, de tal maneira que o polinômio é sempre positivo, já que 7 é um número positivo. Assim, o nosso polinômio é sempre maior do que 0, de modo que a nossa inequação não tem solução. A solução é o conjunto vazio. No nosso segundo exercício, consideraremos essa inequação que, para nossa sorte, também já está no formato usual. Neste caso, então, escrevamos aqui a equação associada, que é x² menos 6x mais 9 igual a 0, e calculemos o discriminante, que vale menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 9. Este discriminante é igual a 36 menos 36, que vem a ser 0. Sendo assim, a fórmula de Bhaskara, que é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre o 2a, vale menos 6 mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Isso é equivalente a 6 sobre 2, que, simplificando, fornece simplesmente 3. Assim, a única solução dessa equação é x1 igual a 3. Escrevendo, então, a inequação na forma fatorada, temos 1, que eu não vou apresentar aqui, mas que é o termo a que multiplica x², vezes x menos 3 ao quadrado maior ou igual a 0. Dada esta inequação, como nós só temos uma raiz, vamos definir dois intervalos, o intervalo que vai de menos infinito até a raiz e o intervalo que vai de 3 até infinito. É claro que seria possível resolver este problema olhando simplesmente a inequação, como sabemos que qualquer termo ao quadrado é sempre maior ou igual a 0, essa inequação é satisfeita para qualquer x real. Mas em lugar de fazer essa análise, vamos desenhar o nosso famoso varal. Faremos isso usando o varal só para treinar o uso dessa ferramenta. Neste caso, então, tomemos o termo x menos 3. Observamos que esse termo é menor do que 0 quando x é menor do que 3 e é maior do que 0 quando x é maior que 3, sendo exatamente igual a 0 quando x é 3. Como o termo está repetido aqui embaixo, repetimos os sinais. Finalmente, como o nosso polinômio é obtido pelo produto de dois termos iguais, quando o primeiro é negativo, o segundo também é, e o produto dos dois é positivo. Da mesma forma, quando o primeiro é positivo, o segundo também é, e esse produto também é positivo. Além disso, no ponto x igual a 3, percebemos que o polinômio é igual a 0.
Como na equação original desejamos que o polinômio seja maior ou igual a zero, reparamos que isso acontece para todos os valores de x, os que estão à esquerda de 3, os que estão à direita e o próprio 3, no qual x igual a zero. Então, o conjunto solução desta inequação é formado por todos os números reais. Completando essa aula, vamos resolver um exercício aplicado que envolve uma inequação quadrática. O enunciado desse exemplo diz que a quantidade de dióxido de carbono que um carro emite a cada quilômetro percorrido é dada pela expressão 1000 menos 40v mais v ao quadrado sobre 2, em que v é a velocidade do carro em quilômetros por hora. E o que desejamos descobrir é a que velocidade o carro deve trafegar para que a quantidade emitida de CO2 não ultrapasse 250 gramas por quilômetro. Nesse caso, então, temos a expressão da quantidade emitida de CO2, que é 1000 menos 40v mais v ao quadrado sobre 2, e queremos que isso seja menor ou igual a 250. Reescrevendo essa inequação na forma usual, obtemos v ao quadrado sobre 2 menos 40v mais 750 é menor ou igual a zero. Esta será a inequação que usaremos para resolver o problema. A equação associada a essa inequação é, naturalmente, v ao quadrado sobre 2 menos 40v mais 750 igual a zero. Vamos determinar o discriminante associado a essa equação. Lembrando que δ é b ao quadrado menos 4ac, temos menos 40 ao quadrado menos 4 vezes meio, que é o valor de A, vezes 750, que é o valor de C. Dessa forma, o discriminante é igual a 100. Faça essa conta numa calculadora, se preferir. Usando agora a fórmula de Bhaskara, que diz que x é menos b mais ou menos delta sobre 2a, escrevemos menos 40 menos b mais ou menos a raiz de 100 sobre 2 vezes meio, que é o valor de a, e isso nos fornece 40 mais ou menos 10 dividido por 1, que é simplesmente 40 mais ou menos 10. Então, a primeira raiz será 40 mais 10, que vem a ser 50, e a segunda raiz será 40 menos 10, que é igual a 30. Escrevamos agora o polinômio na forma fatorada, lembrando que o termo a que multiplica v ao quadrado na inequação original é meio. Sendo assim, temos meio que multiplica x menos 30, que multiplica x menos 50. Escrevi aqui as raízes já na ordem crescente, e isso deve ser menor ou igual a zero. Os nossos intervalos são, portanto, menos infinito a 30, 30 a 50 e 50 ao infinito. Desenhando, então, o nosso indefectível varal, notamos que o primeiro termo, ou seja, x menos 30, é zero quando x igual a 30, e que segundo termo, x menos 50, é zero quando x é igual a 50, de tal maneira que o produto dos termos por meio vai dar zero quando x igual a 30 e x igual a 50. Além disso, x menos 30 é menor do que zero quando x é menor do que 30. Escolha aqui um valor de x menor do que 30, por exemplo, x igual a zero, e constate que este termo é negativo. E para valores de x maiores do que 30, x menos 30 é positivo. Fazendo o mesmo para x menos 50, observamos que este termo é menor do que zero quando x menor do que 50 e é maior do que zero quando x é maior do que 50. Novamente, para descobrir isso, escolha um valor de x menor do que 50 e calcule o valor do termo.
Finalmente, para determinar o sinal do polinômio que aparece do lado esquerdo da inequação, vamos verificar o sinal do produto dos termos. Aqui no primeiro trecho temos dois termos com sinal negativo, de modo que o produto será positivo. No segundo trecho temos termos com sinais opostos, então o sinal do polinômio será negativo. E finalmente no último trecho temos dois termos com sinal positivo e o polinômio terá também o sinal positivo. Como queremos descobrir para que valores de x este polinômio é menor ou igual a zero, concluímos que isso é verdade para x entre 30 e 50, incluindo os dois limites, já que para esses valores temos um sinal negativo. O veículo deve andar, portanto, a uma velocidade entre 30 e 50 km por hora.